A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, em Campo Grande, Rio de Janeiro também, que tem como pastor dirigente pastor Dorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájila. Nós aqui nesse canal, nós temos o objetivo de fazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, das lições da Escola Bíblica Dominical, para que nossos professores tenham melhores condições, mais instruções, mais informações para dar uma aula mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica. Esse primeiro trimestre, em 2024, nós estamos estudando a lição sobre família, um projeto de Deus, né? A nossa revista da editora Betel, e nesse primeiro trimestre ela tem esse tema falando sobre a família. Nós hoje vamos estudar a lição de número 9, para que nossos professores possam dar aula no próximo domingo. E quem comenta, né, quem elaborou essa revista, essas lições, foi o nosso pastor Valdir Alves. Ele é lá de Brasília, também do Ministério de Madureira, e é ele que elaborou essa lição, que fez esses comentários, e é em cima disso que a gente vai trabalhar. Também aqui eu já gostaria de agradecer a empresa Cop Betel Rio, que nos empresta esse ambiente para onde a gente grava esse vídeo, para que possa trazer essas aulas, essas informações para os nossos irmãos, facilitar o ensino da palavra do Senhor. Se você por um acaso caiu aí, está assistindo o vídeo aí por um acaso, entrou no conteúdo, baixe na internet, busque na internet aí a sua lição, a sua revista da Escola Bíblica Dominical da Betel, da editora Betel, para que você possa acompanhar com a gente a lição também e fazer seus apontamentos aonde você quiser anotar. A revista é essa, Betel, e tem aqui, ó, Família, um projeto de Deus. Então você pode baixar na internet aí e acompanhar conosco a aula para a honra e glória do Senhor. A lição 9 vai falar sobre família, o primeiro ministério e maior patrimônio, né? Então aqui já pelo título ele já vai nos mostrar como a família é importante para o homem, para a mulher, para o marido, para a esposa, que é o seu primeiro ministério. Então toda a toada da lição ela vai falar o quê? Que antes da pessoa ter ministério na igreja, antes de desenvolver algum tipo de atividade na igreja, de ter sucesso na igreja, ela precisa se preocupar em ter sucesso em casa, ter uma boa família, ter uma boa organização, um bom ambiente familiar, para que na igreja reflita o seu ministério na igreja, assim como o seu ministério reflita em casa. Então ele tem que ter uma boa família e ter um bom ministério, e ter uma boa família, para que isso sirva fique igual, seja sincero, e o mesmo sucesso que ele tem na igreja tem em casa, porque muitas pessoas às vezes têm um bom ministério, mas têm uma família ruim, e é isso que a gente está falando na lição. Quando acontece isso, é ruim, porque você primeiro tem que ter sucesso dentro de casa, para depois ter sucesso dentro da igreja. Então é sobre isso que a gente vai falar. O texto áureo, ele vai trazer 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, né? Então o que a gente está falando? Não adianta a pessoa cuidar da igreja, cuidar das famílias da igreja, fazer tudo na igreja, todos os trabalhos da igreja, a obra da igreja. E se ele não cuida da sua casa, não dá assistência em casa, não provê em casa, não tem a participação dele em casa, Paulo vai dizer para Timóteo que essa pessoa negou a fé. É pior do que o infiel, porque não está cuidando dos que estão próximos a ele. Então isso é que a gente vai usar como base para a lição. Então aí vem a verdade aplicada, onde ele vai dizer: se não cuidarmos bem da nossa família, teremos prejuízo em nosso testemunho cristão e no exercício do ministério. Claro, porque se a gente está sendo avaliado
se a família cristã está sendo observada e você tem uma família destruída, uma família que tem problemas, que não está alicerçada na palavra, quando você for tentar fazer um ministério, você vai ter prejuízo, porque quando você for falar para a família de alguém, quando você for testemunhar da palavra para alguém, sempre vai ter alguém que vai dizer assim: olha, como você está querendo nos ensinar aqui, se na sua casa deu problema, se na sua casa deu ruim. Então sempre teremos um prejuízo quando a nossa família não tem uma estrutura correspondente para nos embasar no nosso ministério. Então por isso a Bíblia é clara e a lição vai nos orientar que a gente primeiro deve priorizar a família, ter a família como nosso primeiro ministério, ter ela como maior cuidado. Para quê? Para que quando se chegue no ministério da igreja, se tenha um bom testemunho de casa, para os que estão dentro e para os que estão fora também. Então isso é fundamental, que a gente tenha uma família estruturada, para que a gente tenha condições de testemunhar a palavra, a gente tenha credibilidade no que estiver falando, sabe? Porque muitas das vezes a gente vai ensinar uma coisa, mas não tem crédito, porque quando eles olham para a nossa casa, olham para a nossa família, vê que está tudo com problema. Então é isso que a gente vai olhar aqui na lição. E como introdução, a gente vai ter aqui o nosso comentarista dizendo que não adianta, né, ter sucesso pessoal, sucesso ministerial, se a família não estiver bem. Então é a família que dá o sustento, é a família que faz crescer o seu ministério. Então não adianta você ter sucesso no trabalho, ter sucesso na igreja, ter sucesso no circular, mas se a família estiver ruim, vai ser sempre uma brecha, sempre um vazio ali para aquela pessoa. Então por isso a gente vai estudar que é fundamental que a gente tenha cuidado com a nossa família, para que tudo seja equilibrado, sucesso em casa, sucesso no trabalho e assim sucessivamente. Por isso, capítulo 1, ele vai falar: família, meu primeiro ministério, né? Então aqui ele vai trazer, não adianta ensinar aos outros o que a família ainda não viu em você. A família tem muita influência no ministério do obreiro. Claro, como é que a gente vai ensinar uma pessoa a ser uma boa esposa, a ser um bom marido, se na nossa casa não está acontecendo isso? Aonde você teria que aplicar esses conhecimentos não estão funcionando. Então como você vai ensinar alguém a usar esses conhecimentos? Fica muito discrepante, fica muito paradoxal essas informações. Você quer ensinar o correto, mas você não consegue aplicar esse ensinamento em casa. Então você fica sem credibilidade para caminhar. E aí no capítulo 1.1 ele vai falar: precisamos governar primeiro a nossa família. Ou seja, a Bíblia diz que quem não governa bem a sua casa, como vai governar a casa do Senhor? Se você não consegue cuidar de uma família ali, que às vezes é 2, 3 pessoas que estão na sua volta, como você vai cuidar de uma igreja que são 100, 200, 300 pessoas? Então complica muito. E aí a Bíblia vai falar bem claro isso. E o nosso comentarista ele vai dizer que governar bem a própria casa é um pré-requisito para o trabalho na igreja do Senhor Jesus. Ou seja, quando a pessoa vai ter ministério, quando a pessoa vai assumir alguma coisa na igreja, ela precisa ter essa consciência: poxa, eu vou assumir esse ministério, eu vou ser diácono, eu vou ser trabalhador, eu vou ser qualquer função na igreja. E aí você precisa olhar para a sua casa e falar: olha, mas eu não posso assumir porque eu tenho problemas em casa. Então eu prefiro atuar na minha casa primeiro, consertar lá, para depois assumir o ministério. Seria essa a postura correta. Governar bem a casa seria um pré-requisito para que a pessoa conseguisse exercer o ministério. As pessoas teriam que olhar essa situação, mas muitas das vezes não acontece. E lá na hora de assumir o ministério,
a pessoa diz que está tudo bem, a família está toda ali, e aí é entregue o ministério para a pessoa, mas na verdade a família não estava bem. Então é necessário, conforme o nosso comentarista diz, que governar bem a casa é um pré-requisito. Então tem que se avaliar esse candidato antes de se dar o ministério a ele, né? Ver como é que está a família, fazer uma entrevista, procurar saber se os filhos obedecem, se os filhos estão em casa, se a mulher vive bem com ele, qual o testemunho que essa mulher tem desse marido, qual o testemunho que esse marido tem dessa esposa. Precisa-se ter esse conhecimento antes de colocar essa pessoa no ministério da igreja, porque senão ele acaba indo para o ministério e se levando um mau testemunho, aí perde a credibilidade da igreja, da palavra, das coisas do Senhor, ficam manchadas, porque aquela pessoa que está de frente não tem uma condição boa dentro de casa para poder servir de exemplo. Então a Bíblia vai dizer o quê? Que o obreiro ele precisa se apresentar sem ter o que se envergonhar, um obreiro precisa se apresentar de forma irrepreensível. Tudo isso passa primeiro por onde? Por dentro da sua casa. Então o capítulo 1 ele vai falar sobre isso, que a casa é o nosso estágio probatório, é como se fosse o nosso teste para saber se você tem condições de assumir o ministério, não de continuar no ministério. Você precisa ter uma boa casa para começar o ministério. Então assim a gente precisa avaliar, porque primeiro vem quem? Deus, primeiro, depois a nossa família e em terceiro a igreja. Então é isso que o nosso comentarista vai falar. Essa pirâmide é fundamental a gente destacar para os nossos alunos. Primeiro é Deus, depois é a família e por último a igreja. Muitas pessoas invertem essa ordem, colocam a família em terceiro lugar, se dedica mais à igreja e deixa a família de lado. E isso não é bom. A gente precisa se dedicar exclusivo a Deus, depois olhar a nossa família e depois olhar a igreja. Então a gente precisa ter essa pirâmide bem estruturada na mente do nosso aluno. Destaque isso para ele, porque a família vem sim em primeiro lugar quando se coloca ela de frente com a igreja. Primeiro você cuida da sua casa, para depois você cuidar da casa do Senhor. Bem, meu? Então destaque isso para os nossos alunos. Vamos para o capítulo 1.2. Precisamos conquistar primeiro a nossa família. Aí a gente vê muitas das vezes as pessoas fazendo o quê? Dentro do ministério, né? Dentro das igrejas. A pessoa está sempre pronta para ajudar a família dos outros, socorrer a família dos outros. Ah, a sogra do meu amigo teve problema, eu vou lá. A irmã de não sei quem, a gente vai lá, socorre daqui, socorre dali. Vamos para cá, leva para o hospital, leva isso, leva aquilo. A gente está sempre pronto a cuidar da família do outro, porque está dentro da igreja. Você é o diácono, você é o presbítero, o pastor pede, você dá assistência, você está sempre atendendo o telefone de alguém, da igreja, das famílias da igreja, mas dentro da sua própria casa isso não acontece. Você nunca está disposto, você não provê o seu lar, você não trata as necessidades da sua família, você não cuida dos seus filhos, você não leva, você não busca, você não traz. Então isso é um problema. Por isso nosso comentarista está dizendo, primeiro conquiste a sua família, deixe a sua família abastecida com tudo que ela precisa, para que aí depois você consiga ajudar outras pessoas, sabe? Então a gente precisa entender isso. Dê assistência em casa e depois dê assistência às outras pessoas na rua. Esse é o segredo, é o equilíbrio. Tem que cuidar primeiro da sua casa, conquistar a família, para que você tenha apoio para trabalhar no ministério e cuidar de outras famílias. Isso precisa ter muito jogo de cintura entre o marido e a esposa, principalmente se for ministérios de grande liderança, como pastores, dirigentes de igrejas, que ele é responsável, ele precisa visitar, ele precisa cuidar de muitas pessoas. Então precisa ter um equilíbrio muito grande em a esposa saber a hora que ele precisa cuidar lá
e aceitar um pouco a ausência em casa, e também a hora que ele precisa saber que tem que deixar um pouco lá a igreja quieta, delegar outras pessoas para ajudar lá, para ele poder dar uma assistência em casa. Então esse equilíbrio é fundamental para que você tenha a sua família e tenha a igreja em equilíbrio para a honra e glória do Senhor, porque não adianta você cuidar de lá e deixar furo em casa, ou cuidar de casa e deixar furo na obra. Tudo isso tem que ser destacado dos nossos alunos, e a palavra-chave sempre é o quê? Equilíbrio. Por isso o casal precisa ser cristão, por isso o casal precisa viver debaixo da palavra do Senhor, para que eles não sejam julgo desigual e diante de situações eles possam pensar da mesma maneira, ter um equilíbrio para que isso não vire nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de problema dentro de casa. Então, destaque isso para o seu aluno. É preciso cuidar, sarar espiritualmente sua família, para que você não negue a fé. Cuide da família, exorte a sua família, provenha a sua família, dê estrutura espiritual à sua família, cobertura espiritual para a sua família, incentive aos cultos, faça tudo que puder fazer pela sua família, para que depois você consiga atuar nas famílias da igreja e assistir a outras pessoas, entende? Então nesse tópico 1.2, destaque isso para o seu aluno, que antes de cuidar da família dos outros, cuidar da família das igrejas, prestar assistência às pessoas na igreja, primeiro deve-se cuidar dentro de casa em todos os aspectos, materiais, espirituais, sentimentais, presenciais, ter tempo de qualidade com a família, ter tempo com a família em casa, ajudar as pessoas dentro de casa, os familiares da casa, para depois sim ver a parte da igreja. Então, destaque isso para os seus alunos. Capítulo 1.3, precisamos restaurar primeiro o altar da nossa casa. Aqui é interessante mesmo, porque a nossa comunhão com Deus, ela começa dentro da nossa casa. E aí o que acontece? Não adianta você ter uma comunhão vertical se a horizontal está quebrada. Como você vai ter uma comunhão com Deus na vertical, né? Você e Deus, se você e a sua família estão quebrados? Não consegue. Deus não aceita, Deus não recebe. Marido e esposa brigado. A Bíblia vai dizer o quê? Que se o marido não está bem com a esposa, suas orações são negadas, não são ouvidas. Então o que acontece? Primeiro você precisa ter a casa arrumada, a casa restaurada, o altar, a comunhão ali. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, principalmente dentro de casa, para que a unção de Deus desça dentro da casa e depois transborde na igreja. É isso que a gente precisa buscar. Uma família que vive em constante conflito não tem a unção do Senhor ali. Quando você chega na igreja, você está vazio, você não transborda nada ali. Você não leva a unção de Deus para lá. Por quê? Dentro da sua casa está ruim, a comunhão está quebrada. Não desce o fogo. Foi isso que Elias fez. Restaurou o altar, as 12 pedras ali. Para quê? Para que o fogo do Senhor pudesse descer. Então, não adianta falar, não, eu oro, eu busco, eu jejuo, mas se a sua casa está com problema, se você não governa bem seus filhos, não há diálogo, o ambiente é ruim, você vive em discussão com a sua esposa, consequentemente, na igreja vai ter problema, a coisa não vai fluir, porque não tem a unção em casa, não transborda. Se não encher o vaso dentro de casa, você não tem azeite para transbordar lá fora. Então, a gente precisa destacar isso para o nosso aluno. Conserte o seu altar, peça perdão, se reconcilie, viva em união, peça um tempo do ministério, se dedique à sua família em casa, busque a Deus ali, a comunhão. Para quê? Para que o altar seja recuperado, a comunhão com Deus volte
e aí sim você dê frutos lá na igreja, cuide de outras famílias. E aí aqui a gente fecha o capítulo 1 da seguinte maneira: quem não vive bem em casa provavelmente não será feliz no seu ministério. Em resumo de tudo que a gente falou, é isso. Porque se você não está bem em casa, não tem como estar bem com Deus. Se não está bem com Deus, não está bem em casa, muito dificilmente você vai conseguir estar bem no seu ministério. Alguma coisa vai dar problema. Então, primeiro a gente precisa acertar com Deus, acertar em casa para refletir na igreja. Então, destaque isso para o seu aluno. Amém? Aí capítulo 2, família, meu maior patrimônio. Ou seja, primeiro ele destaca o que é patrimônio, né? Patrimônio, se não for bem administrado, será dilapidado, né? Segundo o dicionário, patrimônio é herança sucessória, conjunto de bens familiares, ativos financeiros, objetos preciosos, coisas de valiosas e riquezas. Isso é patrimônio, ou seja, coisas que a gente não quer perder, que custa caro, que custa valores altos. Isso é patrimônio. É aquilo que é muito estimado, um tesouro, um diamante, uma joia rara. Esse é o seu patrimônio, isso é a sua família. Então você não pode abrir mão de qualquer maneira. Esse é o seu maior patrimônio, muito mais do que carro, casa, dinheiro, fazendas, sítio. A família é fundamental. É isso que o nosso comentarista está falando. Por isso, a gente guardou lá na lição, o capítulo vai dizer, nosso maior patrimônio é a família. Então, quem tem um patrimônio não quer perder. Ninguém sai por aí jogando casa fora, carro fora, família, moto fora, fazenda fora. Ninguém faz isso. Todo mundo guarda com o maior carinho, com o maior amor. Para quê? Para se ter, para se passar para frente, para você ter sempre um conforto maior. A mesma coisa é a família. Quem tem uma família tem um grande patrimônio que Deus deu. Isso não pode ser perdido, não pode ser jogado fora de qualquer maneira. Então você tem que investir, você tem que lapidar, você tem que estar cuidando para que aquilo melhore, faça boas manutenções. É assim como a gente faz com a casa, com o carro, com uma moto. A gente está sempre cuidando, movimentando, melhorando. A gente tem que cuidar da nossa família para que ela vá sempre melhorando, sempre se valorizando, ficando melhor, porque esse é o maior patrimônio, que é quando as lutas vierem, as tempestades chegarem, essa família vai ser o teu porto seguro. É isso que vai te sustentar, porque carros a gente perde, casa se perde, fazenda se perde, crise financeira, perde o dinheiro, mas a família firme e uma família sólida, você não perde. Justamente é ela que vai te ajudar na hora que o sufoco chegar, que a tempestade vier. É ela com o Senhor que vão ajudar a gente a se reerguer e se reconstruir. Por isso é o nosso maior patrimônio. E muitas vezes as pessoas dão mais valores às coisas do que às pessoas. A gente tem que usar as coisas e amar as pessoas. E às vezes a gente quer usar as pessoas e amar as coisas. Isso é muito perigoso. Então preste bem atenção, destaque isso para os nossos alunos, que muitas das vezes a pessoa cuida mais do carro do que da esposa. A esposa fica com ciúme do carro, porque o cara dá banho no carro, lava o carro, acera o carro, aspira o carro, tem cuidado com o carro, não deixa ninguém entrar, não bota a mão, isso e aquilo, tem todo o cuidado. Mas em casa ele relapsa com a mulher, ele não bota a mão na mulher, ele não cuida da mulher, ele não passeia com a mulher, ele não investe na mulher, ele não cuida da esposa. Então isso tudo, muitas das vezes a gente está tratando melhor o patrimônio inferior e deixando o patrimônio maior de lado. Então destaque isso para o nosso aluno. O maior patrimônio de um homem, de uma mulher, de um ser humano é a sua família, né? Então é isso que o nosso comentarista está falando aqui no 2.1. E também no 2.2, né? Como guardar bem o tesouro incomparável, né? Aí aqui ele já traz uma outra
uma outra metáfora, ele já traz o quê? O texto de Apocalipse, onde vai falar sobre a coroa da vitória, né? Aquilo quando o Apocalipse diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a nossa coroa. Ou seja, e aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, ele está falando aqui que é um tesouro tão importante, fundamental, que você não pode perder de jeito nenhum. É a coroa. Então, é a mesma coisa que ele está falando. A família, você tem que cuidar com tanto zelo para que ela não seja roubada, ela não seja destruída, para que você não perca. E muitas das vezes a gente não cuida. A gente se preocupa tanto em botar carro no seguro, botar moto em seguro, botar casa no seguro, ter guarda, ter alarme para não roubar meu dinheiro, para não roubar meus bens, para não entrar na minha casa, mas não se preocupe em cuidar da família, da esposa, dos filhos, e aí aos pouquinhos a esposa vai embora, né? Aí não gosta mais, arruma outra pessoa porque ele não dá atenção, os filhos vão se afastando, você já não conhece, a sua família está sendo perdida porque você cuida mais do patrimônio secular, material, do que o patrimônio incomparável, né, que é a nossa família. Então é isso que o nosso comentarista está falando aqui no capítulo 2.2. Mas pode ser, olha, ele está dizendo que pode ser roubado a qualquer momento. Basta um vacilo ou falta de vigilância para pôr tudo a perder. Há um inimigo espiritual que batalha o tempo todo procurando a quem possa tragar. Então aqui ele está explicando o seguinte para nós, para a gente destacar para o nosso aluno, que existe uma luta espiritual. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele não quer que a família prospere, que a família viva, que a família continue. Ele quer destruir, ele quer que o divórcio chegue, ele quer que as crianças vá embora, que os filhos fiquem rebeldes. Então, quando você dá as brechas, quando o marido é ausente, o marido vive na igreja e larga a mulher para lá, o marido está segunda na igreja, terça na igreja, quarta na igreja, quinta, sexta, sábado, domingo, vai para vigília, vai para o jejum, vai para isso, sobe monte, desce monte, faz tudo, mas a família está em casa e ele vive lá. Aí o que o inimigo faz? Muito bom, deixou a brecha aqui, aí vai lá na esposa, olha aí, teu marido não liga para você, não cuida de você, sai fora dele. Aí começa a trazer as más lembranças para que a pessoa fique triste e comece a pensar em divórcio, comece a pensar em traição, em adultério. É essas brechas que o inimigo faz. Então, a gente precisa entender que existe um inimigo que está de olho nos nossos erros para fomentar aquilo ali e acabar com a família. Então, a gente tem que vigiar e procurar tapar essas brechas para não deixar o inimigo entrar na nossa casa, na nossa família. Então procure saber e destacar isso para o seu aluno, porque existe sim um inimigo que fica monitorando as suas falhas, ele entra através dessas brechas para minar a família e destruir tudo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então quando você for cuidar da igreja, sim, tem que fazer, mas primeiro cuide do maior patrimônio que você tem, o tesouro incomparável, o quê? A sua família. Por quê? A Bíblia vai dizer que o homem que encontra uma esposa, ele encontrou algo de muito valor, recebeu uma prova viva do interesse de Deus por ele. Os filhos são a herança do Senhor e a esposa é dada por Deus para o homem. Então você tem dois tesouros, um é herança e o outro é que Deus te deu. Quando você não cuida, você está deixando as melhores coisas que Deus te deu para lá. São seus filhos e a sua esposa. E aí o inimigo entra nessas brechas, porque você deu a legalidade, você deixou lá aberta a brecha, e aí o que acontece? Ele fomenta o ambiente ali e você acaba perdendo o tesouro incomparável que você tinha, que era a sua família. Então, nós precisamos destacar isso para os nossos alunos ali. O que acontece? A gente precisa ter prazer com a nossa família. A Bíblia vai dizer o quê? Alegra-te com a mulher da tua
mocidade, viva feliz com ela, alegre-se com ela, dê carinho a ela, receba carinho dela, viva com ela, se alegre na presença dela, dos seus filhos, tenha prazer dentro da sua casa. Se você não está conseguindo isso, busque ao Senhor para que passe a conseguir, para que Deus coloque o amor pela sua família, pelos seus filhos, para que você consiga usufruir do que Deus te deu. Valorize, seja feliz com o que Deus deu, não fique olhando para o do outro, não fique pensando que a do outro é melhor. Valorize o que você tem, se satisfaça com a família que Deus te deu, com o que você tem, para que você dê uma boa assistência ali, e aí quando você sair para fazer a obra do Senhor, a sua casa vai estar assistida por você e pelo Deus Todo-Poderoso, porque você vai estar cumprindo o que a Bíblia diz, você vai estar cuidando dos seus, cuidando da sua casa, e aí quando você sair para fazer a obra, Deus vai cuidar da sua casa e vai repreender a ação do inimigo, porque você tapou as brechas. Aí a sua família vai caminhar, vai ficar alegre, porque você dá assistência aqui e elas vão ver você atuando no ministério lá. E muitas das vezes é isso que a gente precisa buscar a todas as famílias da igreja. Quando a gente consegue isso, a gente tem uma família referência, você tem paz para fazer o que? A obra do Senhor. Você vai tranquilo, sabendo que a sua família está assistida, está bem cuidada, está sanada espiritualmente, sanada materialmente, sanada emocionalmente. E aí sim, você tem condições de fazer a obra do Senhor. Lembra? Então, fique atento a essa situação. Capítulo 2.3. A indispensável solidez do patrimônio. Ou seja, para que a gente tenha um patrimônio, verdadeiro, ele precisa ser um patrimônio sólido. O que quer dizer um patrimônio sólido? Ou seja, eu digo que eu tenho uma casa, Para que eu possa dizer que eu tenho uma casa, essa casa precisa ter o quê? Respaldo jurídico que é minha. Eu preciso ir num cartório e registrar essa casa. Precisa ter um documento lá, uma escritura, alguma coisa dizendo que aquilo é meu. Um órgão jurídico, uma autoridade precisa dizer que aquilo ali é meu, respaldar. Isso me traz o quê? Solidez para o meu patrimônio. Não adianta eu dizer, eu tenho uma casa, mas a casa é financiada do banco. Eu tenho um carro, mas o carro é do banco. Eu tenho uma moto, mas a moto é do banco. Eu tenho isso, mas isso não é meu. Eu tenho isso porque está emprestado, está alienado comigo. Isso não é solidez. Na verdade, eu não tenho patrimônio nenhum, porque eu não tenho solidez jurídica e legal de tudo que eu tenho. Eu posso estar com muitas coisas na minha mão, mas nada daquilo ali é meu, porque eu não tenho respaldo jurídico de que aquilo é meu. Então, isso é solidez patrimonial. Você precisa ter respaldo jurídico para que aquele patrimônio seja seu. Isso é um patrimônio sólido, Então, o que acontece? Na parte da família, é indispensável você ter essa solidez. E para que eu tenha uma família com essa solidez, para que a minha família é meu patrimônio, o que acontece? Eu preciso ter o dono da família ali legalizando, o dono da família homologando, dizendo que aquela família é minha, que ele está junto, que foi ele que deu, que ele falou, que aquela família não é de outra pessoa, que aquela esposa que eu estou não é de outra pessoa, que aquela esposa me pertence. Não, eu preciso ter essa solidez na minha família, no meu patrimônio, para dizer que aquilo ali é meu e eu poder fazer a obra do Senhor, sabe? Então tenha cuidado, destaque isso para o seu aluno, que assim como os bens materiais precisam estar legalizados em alguma autoridade, os bens espirituais também precisam estar legalizados em Deus. Então, quando eu apresento uma esposa, essa esposa precisa estar legalizada comigo no âmbito humano, que é lá no cartório, documento, a certidão de casamento, precisa estar tudo ali,
e no âmbito espiritual. Então, se eu estou com uma esposa que pertence a outra pessoa, que é casada com outra pessoa e comigo ela só está juntada, esse meu patrimônio não é sólido. Isso não é meu. Deus não está. Então você não tem solidez patrimonial. É isso que o nosso comentarista está falando. Então a gente precisa destacar isso para o nosso aluno, que para a gente poder ter uma família saudável, sólida e depois fazer a obra, ela precisa ter a solidez, a legalização patrimonial, documental da coisa. Então o seu marido tem que ser seu marido, tem que estar clasado lá, escrito no papel que ele é seu marido. Você precisa ter a sua esposa escrita no papel que é sua esposa. Os seus filhos precisam estar registrados no seu nome. Precisa ter uma legalização. A sua família precisa ter alguém homologando e dizendo: é família dele, tá ali com ele, sabe? Porque se houver algum tipo de ruptura nessa legalidade, você não tem nada. Você não tem condições de fazer a obra do Senhor, porque a sua casa nem é sua o que está. Não é assim que aconteceu com aquela mulher samaritana? Quando Jesus encontra ela no poço, o que ele faz? Chama lá seu marido. Aí o que ela diz? Eu não tenho marido. Teve 5, mas nenhum era teu. Por quê? Não tinha legalização aqueles homens que viviam com ela. Não tinha um documento, não era o marido dela, então Deus também não estava. Então ela vivia num erro, ela não tinha condições de fazer a obra do Senhor com aquela casa daquele jeito. Por isso Jesus precisou consertar ela ali, ela precisou abrir mão daquele marido que não era dela, para depois sim ela ir fazer a obra do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. Aí o nosso comentarista ele vai falar assim, a solidez desse patrimônio passa pelo temor do homem a Deus e pela sabedoria da mulher em administrar. Todas as situações convergem e consagram o ambiente familiar em um convívio de solidariedade. Essas situações, o homem temer a Deus, a mulher ser uma boa administradora do lar, tudo isso converge e consagra o ambiente familiar para um convívio de solidariedade, um convívio harmonioso, onde Deus se agrada, onde Deus tem prazer de estar. E aí quando você tem uma casa assim, uma casa sólida, um patrimônio incomparável, tudo legalizado, tudo certinho, aí sim você tem condições de ir fazer a obra do Senhor. Mas primeiro tem que fazer isso em casa, para depois fazer na casa de Deus. Então destaque isso para o seu aluno. E aí a gente fecha aqui, o capítulo 2, onde a gente falou sobre família, meu maior patrimônio. Então, aí ele diz o que? O patrimônio que não for bem administrado será dilapidado e perderá o seu valor. Não é isso? Então o que acontece? Quando você tem os patrimônios que não estão legalizados, você não tem valor nenhum. Quando alguém vai fazer uma avaliação sua, para você ter um empréstimo, para você conseguir alguma coisa e te pede algum bem em garantia, você diz que tem isso, tem aquilo outro, mas quando ele vai ver não está legalizado, ele fala, você não tem nada. Então, se você não tem uma esposa que administra bem o lar, se você não é um marido que teme ao Senhor, se seus filhos não estão em sujeição, se você não consegue viver conforme a palavra do Senhor, você não tem uma família, você tem só uma casa com um monte de gente dentro. Isso é a definição de que não está dentro do patrimônio que Deus escolheu para que tivesse. Então, quando a gente está numa situação de patrimônio totalmente mal cuidados, mal organizados, mal investidos, eles são dilapidados e não têm valor. Então é isso que acontece. Se você não teme a Deus, se a sua casa não está em sujeição ao Senhor, se seus filhos não te obedecem, se a sua esposa não cuida bem da casa, se vocês não vivem conforme a palavra do Senhor, você não tem uma família. Você tem uma casa com um monte de gente dentro e vive aí de qualquer maneira e você não tem condições de fazer a obra do Senhor. Por isso, às vezes, é melhor viver sozinho para que você faça a obra e não traga
vergonha nem malefício para a obra do Senhor. Certo? Então, destaque isso para o nosso aluno. Se você tem uma família e não vive com a família direito, não faça a obra de Deus. Dedique-se dentro da tua casa primeiro, busque a Deus, conserte a sua casa para depois fazer a obra. Agora, se você quer fazer a obra do Senhor, cuide da sua casa, organize a sua casa, arrume ela para que você consiga fazer a obra de Deus. Ou então, siga o caminho de Paulo, siga o caminho de Jeremias, que não se casaram, não tiveram família, viveram sozinhos para poder se dedicar única e exclusivamente ao Senhor. Aí sim, você é individual, você é solteiro, você cuida da obra do Senhor, você se dedica na obra do Senhor e não tem com que se preocupar. Mas quando você escolhe ter uma família, você assume um matrimônio, você se casa, agora você tem que cuidar da sua casa para depois fazer a obra do Senhor. Amém? Então destaque isso para os seus alunos aí. Capítulo 3. A consciência que devemos proteger a família, né? A consciência de proteger a família. Então nosso comentarista, primeiro ele vai definir que consciência é um fórum pessoal, né? É um tribunal pessoal, é um fórum particular. É onde você mesmo, sozinho, com as suas crenças, com os seus princípios bíblicos, com os seus conhecimentos, você tem condições de julgar e saber se aquilo é justo ou é injusto, se aquilo é correto, se é incorreto. Daí vem a nossa consciência. Isso é centelha que Deus deixou dele em nós. A consciência moral. A pessoa já nasce sabendo, já tendo essa consciência. Você vê, um bebê, ele tem os brinquedinhos dele na mão. Se você vai ali e toma, ele chora, porque ele sabe que aquele brinquedo é dele, que outra pessoa não pode pegar. Mas quem ensinou isso a ele se ele não tem nenhum ano, nenhum mês de vida? Ele sabe porque é uma consciência inata, é uma consciência natural. Ele sabe que aquilo que está na mão dele é dele, se outra pessoa pegar não pode, ele chora, ele reclama, porque está tirando o que é dele. Então ele sabe que não pode pegar as coisas dos outros. Ele já nasce com uma consciência do que é certo e errado. Uma consciência limitada, uma consciência simples, mas é uma consciência natural que Deus já colocou dentro de nós. A pessoa já nasce sabendo que não deve pegar as coisas dos outros, que roubar é errado, que matar o outro é errado. Isso você não precisa ensinar, as pessoas já vêm com isso dentro de si. Já é uma consciência moral que Deus colocou. Então já vem de fábrica, entende? Então é essa consciência que a gente vai trabalhar. Só o que acontece, né? Por isso capítulo 3.1. Precisamos restaurar a nossa consciência. Infelizmente, Deus fez a gente perfeito, Deus colocou a consciência perfeita, só que por nossas escolhas durante a caminhada, envolvendo com as circunstâncias, com o mundo, com as sociedades, com a cultura mundana atual, o que as pessoas estão fazendo? Estão cauterizando a sua consciência, estão engessando, não estão ouvindo mais as próprias acusações da consciência, os próprios clamores pela moralidade da sua própria consciência. Então, as pessoas estão cauterizando tudo que é bom, tudo que é moral, tudo que é ético, tudo que é legal. As pessoas estão relativizando para viver conforme as ditaduras do mundo e as suas bons e as suas concupiscências da carne. Então, o que as pessoas estão fazendo? Estão relativizando o certo e o errado. Então, por exemplo, a gente está falando da família. A pessoa casa, ela sabe, quando ela casa, que o casamento é até a morte. Ela sabe que tem que ser na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Ela sabe que tem que ser fiel. Tudo isso já está intrínseco no pacote. Quando você casa, você já sabe de tudo isso. Já está na sua consciência. Mas só que decorrer do tempo, você quer o quê? Satisfazer a sua carne. Aquilo que você escolheu não está dando certo, ela começa o quê? A engessar a consciência. Não,
Eu posso fazer porque ele não dá o carinho. Eu posso fazer porque ele dá a brecha. Eu vou tapando e vou tapando meus ouvidos e deixando de escutar os clamores da consciência para dizer que aquilo ali está errado. E a pessoa vai cauterizando, vai cauterizando, vai cauterizando, e daqui a pouco ela está vivendo conforme a carne, conforme o mundo, e não quer mais saber de nada, esquece a consciência de Deus, esquece os princípios bíblicos, mas é um esquecimento proposital, é um esquecimento seletivo. Ela esquece só o que interessa, que ela não quer mais ouvir. Isso tudo ela cauteriza, isso tudo ela esquece. Por isso, o nosso comentarista está falando: restaure a sua consciência, não se conforme com o mundo, não se compartilhe com o mundo, não fique na mesma conformidade, não siga os seus esquemas, as coisas que o mundo faz. Para quê? Para que a gente possa atrair e ficar com a boa e agradável vontade do Senhor, né? A gente possa usufruir da boa e agradável vontade de Deus. Quando? Quando a gente não se conforma com o mundo. Mas infelizmente as pessoas, principalmente no mundo cristão nos dias de hoje, estão deixando a boa consciência de lado e estão se conformando com o mundo, né? Por isso Paulo vai dizer: não se conformeis com o mundo, mas transformais para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, capítulo 3.1, ele vai falar sobre isso, que Deus formou todos os seres humanos com consciência boa. O grande problema é que com o andar da carruagem, deixamos essa consciência se deformar, contaminar, adoecer e cauterizar. Por isso, a gente vê tantas famílias com problema, tantas famílias passando por dificuldades, tantas famílias tendo alterações. Por quê? Porque cauterizou a sua consciência. Começaram a viver de outras formas. Não, isso não tem nada a ver, deixa isso para lá. Foi levando no jeitinho, a família foi ficando para trás, a pessoa vai continuando no ministério, mas a família está destroçada atrás e não está nem aí. E diz que é assim mesmo, que depois vê, que depois separa, que depois resolve. Então ele está falando que para que a gente tenha a consciência de proteger a nossa família, a gente precisa o quê? Restaurar a consciência boa que Deus colocou. Só assim eu vou me lembrar que eu preciso cuidar da minha família, sanar a minha família, restaurar a minha família, proteger a minha família, para depois sim sair para fazer a obra do Senhor. Capítulo 3.2, meu. Instruções bíblicas para perseverar a família, né? O que ele está dizendo? O que a Bíblia nos diz? O que a Bíblia nos ensina para que a gente possa manter a nossa família? Perseverar, né? Perseverar é uma insistência, é uma manutenção, é uma coisa que não desiste fácil, não é uma superficial, não quebra fácil. Eu persevero. A Bíblia me ensina, não é manter, não é cuidar, ela ensina a fazer tudo isso junto no que ela chama de perseverar. Não é só cuidar, não é só proteger, é fazer tudo para que a minha família persevere em existir até o final, quando Jesus voltar. Perseverança é insistência, é ter paciência até a vitória. Então, para que a gente consiga perseverar com a família, mesmo tendo luta, mesmo tendo problema, ele vai dar o quê? As dicas na palavra do Senhor. E para o homem, ele vai dizer o quê? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Sua família será uma bênção e a felicidade chegará ao seu lar. Então, o primeiro conselho é: cabeça, homem, tema ao Senhor. Traga a presença de Deus para a sua família. Traga os estatutos, as suas leis para dentro da sua casa. Para quê? Para que ele possa ali proteger, cuidar, e assim você vai conseguir perseverar com a família. Quando você teme ao Senhor, você tem o cuidado de Deus na sua casa, você vai ter condições de cuidar da sua esposa, de ser compreensivo, de ser
ter consideração por ela, tratar ela com um vaso mais frágil, ter mais sensibilidade, porque você teme a Deus, faz o que Ele manda, então consequentemente você cuida melhor da sua esposa, consequentemente a sua família o quê? Persevera por mais tempo, existirá por mais tempo. Assim como a Bíblia instrui a mulher, que ela diz o quê? Mulher, seja virtuosa, cuide da sua casa, cuide dos filhos, né? Organize bem, edifique a sua casa, ao ponto de que seu marido possa confiar nela e seus filhos a chamem de bem-aventurada. A mulher edifica a casa e faz dela um paraíso, meu irmão. Então, quando você, homem, cabeça, teme ao Senhor, Deus está contigo e a presença do Senhor está aí. Mulher, você é virtuosa, você persevera em fazer a obra do Senhor. Quando essas duas coisas acontecem, a família se torna um paraíso e, consequentemente, o paraíso vai durar para sempre. A família vai ter mais chances de perseverar até o final. Então é isso que o nosso comentarista está falando e é isso que a gente tem que destacar para os nossos alunos. É possível fazer a família chegar até o final, até Jesus voltar? Sim, mas tem que seguir essas dicas que a Bíblia fala. Senão, a gente acaba cauterizando a mente, cansando na caminhada, abrindo vaga para o secularismo, para o relativismo, entrar dentro do nosso lar, a família acaba claudicando na caminhada e acaba sendo destruída e não persevera até o final, como temos visto quantas famílias se acabando aí no meio da caminhada, com divórcios, com traições, com adultério, com coisas terríveis que estão acontecendo, porque não conseguiram seguir as instruções que a Bíblia dá para que a família seja bem-aventurada e feliz. Amém? Então destaque isso para os nossos alunos. E é interessante porque ele dá algumas dicas práticas também, né? O nosso comentarista, para que a família consiga perseverar até o final. E ele vai dizer, olha, sua família é um bem mais precioso. Então, não desmereça a família, não fale mal do seu patrimônio para terceiro, não fale mal da sua esposa, não fale mal do seu marido, para outros que não tem nada a ver. Não coloque sua esposa em situações humilhantes, não coloque seu marido em situações jocosas, evite brincadeiras que vai desestimular, evitem brincadeiras que vai magoar, que vai vilipendiar o bom senso da sua esposa, a autoestima da sua esposa. Não brinque, não traga situações vexatórias para o seu marido. Isso tudo faz com que a família siga desgastada. Então, um dos conselhos práticos aqui é justamente esse: evitar coisinhas, essas brincadeiras, essas coisas de expor problemas, expor intimidades que vão trazer vergonha. Isso tudo só serve para expor a família e não fazer com que ela consiga perseverar. Então, nós devemos evitar essas coisas para a honra e glória do Senhor e lembrar, a minha família vai perseverar quando eu seguir os ensinamentos da palavra. E a Bíblia diz o quê? Para o homem temer o Senhor, a mulher ser virtuosa, para que o ambiente seja um paraíso. E o capítulo 3.3, para a gente finalizar a lição, ele vai dizer o quê? Cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Por quê? Quando você cuida do seu patrimônio, você tem esse patrimônio por mais tempo. Não é assim? A mesma coisa, eu cuido de um carro, para quê? Para que ele me dê retorno. Para que quando eu saia com ele na rua, ele não enguice, ele não me deixe na mão. Não é isso? A gente mantém a manutenção, bota o combustível, tem cuidado, para que quando você precise dele, você não passe por apuros. É a mesma coisa a família. Você cuidar da sua família hoje é um privilégio para você usufruir lá no final. É um investimento. Cuidar da família hoje é um investimento para você lá no final. É a maior previdência que pode se fazer, é cuidar da sua família, para que quando você chegue na terceira idade,
você tem alguém para te estender a mão, você tem um filho, você tem um neto, você tem uma esposa para ir para um hospital com você, para te estender a mão de um remédio, porque é na terceira idade que as nossas forças acabam, que a nossa vitalidade diminui, que as doenças, as coisas mais complexas chegam, porque você já está com a vida mais desgastada. E aí quando você investiu na sua família lá no início, agora você vai colher o fruto. Como é bom a gente ver, às vezes, idosos, tem 3, 4, 5 filhos, tiveram boa família, uma boa coisa, quando ficam doentes, aqueles filhos se revezam, não fica pesado para ninguém, cada filho segura um dia, toma conta do seu pai, toma conta da sua mãe, vai ali, faz uma escala, aquele idoso vive dentro de casa, mesmo com um problema, está próximo da família, e isso é tão bom porque você está vendo o investimento daquele idoso sendo colhido agora no final. Mas quando a pessoa não cuida da família lá no início, quando ele chega na velhice, ele não tem ninguém. Coisa triste mesmo. Essa semana eu fui levar minha mãe numa emergência, tinha uma senhora lá, 70 anos mais ou menos, sozinha na emergência, pressão alta, dor de cabeça, não tinha ninguém com ela, a emergência lotada, ela em desespero, porque ainda não tinha sido atendida. Você imagina ali a angústia daquela mulher passando mal, não sabendo como é que ia acontecer, o que ela ia ter, o que ia dar com aquela situação que ela estava passando, e não tinha um familiar ali para estender a mão e dar um copo d'água. São nessas horas que você vê a falta que a família faz, porque hoje a pessoa pode dizer, eu vivo sozinho, é melhor viver sozinho do que pessoas me atrapalhando, me enchendo o saco, tendo problemas aqui ou ali. Mas você não pensa que lá na frente o sozinho precisa de alguém, porque nunca você vai ser tão independente que em algum momento não vai precisar de alguém para te dar um copo d'água. Então a gente tem que pensar nisso. Quando você cuida, é um privilégio, não é uma obrigação. Você cuida da sua família, é um investimento, assim como você cuida do seu carro, da sua moto, para que eles te dêem o retorno lá na frente, da sua casa, para se um dia você tiver que vender ela ter um valor maior, cuide da sua família, para que quando você não tiver mais força, você tenha alguém para te estender a mão na hora da angústia mesmo. Então, por isso, o nosso comentarista vai falar, quando chegamos à terceira idade, quando adoecemos, quem cuida de nós é a nossa família. Quando morremos, quem cuida de nosso funeral é a nossa família. Quem não tem família é enterrado como indigente. Sabe, meu irmão? É muito triste. Aí você vai falar assim, mas depois que está morto, qual é a diferença que faz? Ser indigente ou ser família de alguém? Depois que morreu não faz mais a diferença. Mas talvez, se você tivesse uma família e não fosse indigente, você tivesse vivido um pouco mais. E de repente aquela família brigaria por você, investiria em você, cuidaria de você, e a sua vida poderia ter se estendido mais um pouquinho, ser mais feliz. E às vezes aquele indigente não tinha ninguém por ele, morreu mais cedo porque não tinha quem cuidasse, quem lutasse por ele, ele viveu a própria sorte e morreu mais cedo do que talvez poderia ter vivido até mais, entende? Depois que está morto, realmente não faz a diferença, mas antes faz. Então cuide da família, invista na família, porque Deus que te deu, foi Deus que plantou, foi Deus que projetou. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Então da família Deus te deu, cuide da sua família, porque assim você está respeitando e honrando o Deus que te deu. Então tenha isso em mente. Seja fiel, cuide da sua família, para que você, quando vá cuidar da família dos outros, você possa dizer e ter testemunho. Eu vim te cuidar de você, porque eu sei cuidar, porque eu cuidei da minha família. A Jesus me deu força para cuidar da minha casa, agora eu posso cuidar da sua casa também. É esse o testemunho, é isso que o cristão tem que levar para as outras pessoas. Condições de ser referência, de cuidado de casa, para poder cuidar de outras pessoas, e essas pessoas verem Cristo que cuidou da sua casa, cuidar da casa delas também, amém, meu? Então a gente termina aqui a nossa lição, e você possa ter isso em mente,
A família é projeto de Deus, é o seu primeiro ministério. Não adianta ganhar almas, ganhar tudo aí fora, fazer missões, ganhar vidas lá no Japão, na África e perder a sua família para o inferno dentro da sua casa, porque não cuidou da sua família. Então, pense nisso primeiro, pense primeiro em fazer o básico, cuidar da base para depois subir um degrau. Primeiro é Deus, depois é a sua família e depois é a igreja do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar. Conclua essa aula com seu aluno dizendo que nem quem não cuida, honra e protege a sua família, negou a fé. Quem procura se apresentar aprovado a Deus, infelizmente seu ministério não será bem sucedido. Quem não procura se apresentar aprovado a Deus, dificilmente terá um ministério vitorioso, um ministério na presença de Deus, porque se ele não tem cuidado de se apresentar para Deus aprovado, como ele vai fazer a obra de maneira aprovada também. Então destaque isso para o seu aluno, que Deus te abençoe, que você possa ter uma aula abençoada aí e passar para os nossos alunos que a família é o nosso primeiro ministério, é o nosso maior patrimônio. Amém? Que Deus te abençoe.